Olá, amigos da Paranormal Ataque, eu sou o Marcos, produtor de podcast. Temos o canal Paranormal Ataque, também somos pesquisadores de paranormalidade. Estou aqui junto com o Rogério, que está aqui na produção. A gente está recebendo o Matheus Silveira, que ele é um pesquisador do luciferianismo, um seguidor dessa ordem filosófica, que ele vai dar a opinião pessoal dele sobre o que ele tem de entendimento sobre essa religião e outras perguntinhas que a gente vai fazer para ele também aqui. Tudo bom, Matheus? Prazer ver você aqui com a gente. E aí, Marcão, tudo bom, cara? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Faz tempo, né, cara? Faz tempo. Cara, vocês têm o quê? Uns 3, 4 anos já? O que? O canal? Cara, não, que a gente não se vê, cara. A pandemia, começo da pandemia, 2 anos. Começo da pandemia, né? É isso mesmo. Bom, é isso, galera. Eu sou o Matheus Silveira. É um prazer estar aqui, tá, Marcão? Queria agradecer o convite. Fico feliz de poder mostrar também o nosso lado, né? Que geralmente o pessoal tem um entendimento meio... Quando se fala luciferianismo, já se causa né, já vem um monte de ideias, um turbilhão de ideias. E é bom ter um espaço para poder mostrar que, cara, não é bem assim, né? A gente não é nada do que o pessoal fala. Essa é a nossa segunda entrevista da série Religiões que a gente está fazendo, né? Então, a gente vai ter que falar com o pessoal, a gente fala com mormons, com os espíritas, nós vamos falar com a Rosa Cruz, com a maçonaria, todos aqueles que resolverem falar com a gente, até os evangélicos, os protestantes, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem dar uma entrevista, responder nossas perguntas, a gente vai estar aberto aqui também. Aí vamos começar, né? Então, você pode explicar para a gente o que é o luciferianismo, se ele é uma religião, se ele é uma seita, se ele é uma ordem filosófica? Perfeitamente. Bom, é importante frisar que eu posso falar o que é o luciferianismo para mim. Certo. Tá? Existem muitas ordens, existem muitas pessoas que seguem luciferianismo, existem diferentes categorias de luciferianismo, enfim. E cada uma se adequa ali à sua região, ao seu espaço, ao seu país, né, à sua cultura. Então, é muito orgânico o luciferianismo. Eu vou falar o que é para mim, né, e o que eu vejo nos que estão ali mais próximos de mim. Então, hoje eu vejo o luciferianismo, tá, como uma filosofia de vida, né? Ele está muito mais ali próximo a um lifestyle do que uma religião em si, né? O luciferianismo ele tem suas regras, ele tem a sua ritualística, ele tem, né, as suas obrigações, porém, dentro do luciferianismo, a gente abriga pessoas de várias religiões. E esses, sim, seguem o seu candomblé, seguem o seu assatru, voodoo, rodô, quimbanda, enfim. A gente tem pagãos aí, né, dos mais diversos cultos. Todos os pagãos conseguem se encontrar no luciferianismo e só existe uma classe que não consegue, né, geralmente os abraâmicos, né? Judeus, islâmicos, cristãos, e não é porque a gente não queira, tá? E assim, é importante frisar, mas nós somos politeístas, né? Os abraâmicos são monoteístas. Então são duas verdades que se chocam, não tem como estarem ali caminhando junto no mesmo propósito, pelo menos religioso. E como é que você descobriu o luciferianismo na sua vida? Como é que chegou até você essa filosofia? O luciferianismo, essa história é bacana. Bom, eu era da igreja, eu fazia parte da igreja, né? Eu fazia parte de uma organização missionária, né? Inclusive, talvez a maior do mundo aí. E eu implantava igrejas, era responsável desde a fundação, sabe? De ir lá e construir, junto com os pedreiros, lá e construir a igreja, fazer trabalho de evangelismo e tudo mais. Bom, eu era missionário.
Em um determinado momento, eu passei a não mais ver verdade naquilo, sabe, Marcos? Eu passei a ver coisas que, cara, que não eram o que eu buscava na igreja, sabe? E eu passei por várias denominações. Isso não foi uma denominação, eu passei por várias denominações. Então, coisas como adultério, homicídio, sequestro, eram coisas que não deviam estar ali, mas que eram mais comuns do que eu imaginava. E quando eu confrontava a liderança, tipo, cara, por que vocês fazem isso? Por que vocês, né, compactuam com isso? Quando não são os que fazem, são os que compactuam com aquilo, né? Era sempre a mesma resposta, sabe, Marcos? Você é muito novo, você não consegue compreender tudo sobre a nossa fé, né? Enfim, era sempre né? Sempre tinha um porém, sempre tinha um não é bem assim. Então, eu passei a não ver verdade mais daquilo, porque eles pregavam algo e faziam exatamente o contrário. Isso quer dizer que todos os cristãos são assim? Não, não, absolutamente não. Tem muita gente que está ali porque de fato acredita naquilo, e é ótimo. Acho muito melhor que as pessoas de fato acreditem, que seja verdade tudo aquilo que estão pregando. Acho que o mundo seria muito bom se as pessoas até vivessem aquilo que a igreja prega. Mas, infelizmente, não é o que eles fazem. Né? Acredito em pessoas que precisam da igreja. Se não tiverem lá, vão estar fazendo bobagem na rua, vão estar. São pessoas que só são boas se tiverem na igreja. Né? Então, assim, eu acho que a igreja é necessária. Mas, nesse momento, eu vi que não era a minha realidade mais, não era mais algo que eu queria para mim. Né? E aí eu me desliguei da igreja, né? Resolvi sair do cristianismo e continuei estudando sobre religiões como eu sempre estudei, sempre gostei desse tipo de conhecimento, né? De estar buscando entender sobre as religiões, sobre a fé das pessoas, sempre com muito respeito, né? E aí, um dia, cara, eu tava no meu Instagram e subiu uma mensagem de uma pessoa perguntando se eu tinha interesse de conhecer o luciferianismo. Né? Eu nunca escondi das pessoas que eu gostava de estudar sobre religiões. Né? Nunca foi algo que eu tivesse medo de expor. E eu acho que através de contatos, a única explicação lógica disso é que através de contatos esse cara me achou. Eu disse, é interessante, posso conhecer. Né? E aí comecei a estudar, fui colocado num grupo, passei a estudar e tal, até que eu estudava, de fato, passei a estudar sobre meditações, passei a praticar meditações, enfim, a ter algumas práticas um pouco mais avançadas, e aí eu disse, cara, tá aí, acho que tô me encontrando aqui, né? E o luciferianismo, ele me dá exatamente isso, a possibilidade de encontrar verdade, ainda que eu assuma que ela não é absoluta, em todas as vertentes pagãs. Eu consigo ver a verdade do Assatru, eu consigo ver hoje a verdade do cara que pratica Rudu, eu consigo ver a verdade do cara da Quimbanda, do cara do Candomblé. Todos eles têm uma verdade, sabe? E para mim cara, é como se tirasse uma tonelada das costas, sabe? Então eu disse, cara, é isso, me encontrei. Tipo, eu não preciso mais, eu não tenho mais a necessidade de dizer que a minha verdade é a verdade absoluta e está sobre a sua verdade. Não. Todos eles têm a sua verdade e a minha função aqui é juntar essas verdades em pontos que a gente tem em comum. Isso é possível. E essa, na verdade, é a ideia do luceranismo, né? A gente une pagãos. E aí eu me encontrei, e aí tô até hoje, sigo na caminhada até hoje. Através desse cara no Instagram, que, enfim, hoje mantém-se a amizade e sigo na ordem até hoje, inclusive. Interessante. Porque, assim, e como é que funciona? Como é que vocês se encontram? Né? Por exemplo, assim, a maçonaria, a Rosa Cruz tem as lojas. A igreja, as religiões cristãs têm os templos.
os muçulmanos têm as mesquitas. Como é que vocês se encontram? Existe um lugar específico? Ele tem um nome? Tem algumas ordens chamam de sanctum, algumas outras ordens chamam de loja. Isso vai variar de loja para loja. No nosso caso, sanctum. Existem dois tipos de encontros. Existem encontros abertos, né, que são feitos, pode ser feito em parques, né, em praças, enfim, né, lógico. Tudo com muita cautela, a gente não fala abertamente, são encontros mais sutis. Existem os encontros fechados, no caso no Sanctum, né? No caso da minha ordem no Sanctum. Mas ainda esses encontros fechados, e isso é importante frisar, são ambientes extremamente familiares, Marcos. Hoje eu tenho 4 filhos. Na época que eu entrei, eu tinha 2 filhos. Cara, por várias vezes, né? Eu, minha ex-esposa, meus filhos, a gente ia junto. Porque é um ambiente extremamente familiar, respeitoso, não tem nada de demais, sabe? Quando se fala em luciferianismo, as pessoas pensam, lá, é matança, é orgia, né? A galera dá uma fantasiada, mas nada disso. Geralmente, dentro desses encontros, o que acontece uma aula, um período de ensinamento dirigido por um mentor, né? Só que presencial. Geralmente as aulas, como tem gente no mundo todo, são online, né? As explicações, os ensinamentos são dados de forma online hoje, porque hoje a gente tem internet para isso. Mas nesses eventos, nessas reuniões pessoais, a gente tem a oportunidade de estar mais próximo, de reunir as pessoas, de apertar na mão de um irmão que vem, sabe, hoje, que vem do Nordeste, que vem do Sul, que vem da Alemanha, que vem, sabe, a gente tem essa oportunidade de se conhecer. Esses encontros no Sanctum são muito mais uma forma de aproximar a gente fisicamente, sabe? O Lúcifer da Bíblia é o mesmo para vocês? Vocês têm aquela visão? Não, Como é que vocês enxergam ele aqui? Porque na tá. Bíblia fala que ele é um anjo caído. Luciferianismo. Não. Luciferianismo, na verdade, a religião tem esse nome não é por conta de Lúcifer, tá? Do Lúcifer cristão. Luciferianismo, na verdade, é porque a gente entende que é um caminho de luz. Lúcifer aqui vem como portador da luz, mas não o diabo cristão. A gente não tem essa ligação, não, tá? Porém, nós temos uma visão sobre o Lúcifer bíblico também. Na verdade, a gente tem uma visão de mundo, né? Sim. Sobre todas as religiões, não ia ser diferente com o cristianismo. E assim, sobre o Lúcifer da Bíblia, que não é o nosso Lúcifer, tá? Mais uma vez, gente, não é, tá? Mas a gente tem uma visão sobre esse cara, sobre essa personagem, entidade, ou seja lá como as pessoas interpretem ele. Esse Lúcifer, ele foi o cara mais injustiçado da história da Bíblia. Assim, quando você lê a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, esse cara foi o mais injustiçado, cara. Você imagina. Deus criou lá em Gênesis, né, Adão e Eva, né? Criou Adão, da costela de Adão, fez Eva. Se a gente não for entrar no mito de Lilith, porque isso aí vai se estender. Mas, vamos lá. Adão e Eva. E aí eles não sabiam do bem e do mal, eles não conheciam nada. O Lúcifer da Bíblia foi lá, se transmutou em uma serpente, disse para eles: gente, para vocês conhecerem sobre o bem e o mal, vocês têm que comer essa fruta aqui. Só que Deus já tinha dito para eles que não, que eles não podem comer da fruta do bem e do mal. Por quê? Porque só quem sabia sobre o bem e o mal era Deus. Provavelmente por isso que ele era Deus. Se eles comessem da fruta do bem e do mal, eles iam saber o que era bom e ruim e iam se igualar a ele. Isso é bom em onde, gente? Isso é, no máximo, egoísmo. E aí Lúcifer deu conhecimento
do bem e do mal para a humanidade, e é o vilão. Tipo, cara, ele te deu conhecimento. Se a gente está aqui hoje, vamos entender que, caso fosse verdade tudo isso, hoje a gente está aqui com um computador, podendo ter essa conversa, graças ao conhecimento. Hoje, o que faz as pessoas irem presas por cometerem o crime é que a gente sabe que aquilo é errado. O conhecimento do mal. Assim como o que faz a gente ter amigos é poder ver nos outros as coisas boas, o conhecimento do bem. Eu não vejo motivo para demonizar, literalmente demonizar, esse cara, sabe? Por outra parte, eu vejo muito problema em um cara que mata um monte de gente simplesmente para mostrar que ele é Deus. Quando a gente vai, por exemplo, em Êxodo, a gente vê Moisés querendo libertar o povo hebreu lá do Egito. E a Bíblia é muito clara quando ela fala: e Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Faraó, por ele, tava, vai lá, vocês estão, mano, aqui já tá de boa, já roda de boa o sistema sem vocês. Vocês fizeram o que tinham que fazer, tá massa, vão lá. Só que a Bíblia é clara, ela diz que Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar os hebreus. Para quê? Para depois ele ir lá e ele mesmo jogar praga na galera e matar uma galera, tipo, só para dizer que ele pode. Tipo, esse cara é o herói. O vilão é o maluco que deu à humanidade conhecimento do bem e do mal. Ah, não, Mateus, mas ele tem o inferno, né? Que, segundo o cristianismo, pune os maus. Por que esse cara é o vilão, gente? Esse cara tá melhor que o. Mano, devia ser presidente esse cara. Esse cara é muito bom, mano. O vilão, pra mim, é o outro lado, mano. Na verdade, eu acho que a diferença aí é mais o material de marketing. Eu Isso acho que eu te que perguntar. Jeová tem um marketing muito bom. Vocês acreditam no inferno cristão? Não. Não. Essa pessoa é má, matou, estuprou, roubou. Um Hitler. Qual foi o destino do Hitler? Cara, eu acredito que Hitler Um ele Stalin. tá se ferrando muito aí com a espiritualidade, sabe? A gente acredita sim em reencarnações e processos reencarnatórios. A gente aprende que existem diferentes dimensões, diferentes mundos, né? Cada um de acordo com a evolução do seu espírito, né? Quanto mais evoluído você isso vai definir a dimensão que você vai, o mundo que você vai, enfim. Eu acredito que pessoas como Hitler, cara, vão passar um tempo ainda vagando entre dimensões bem pesadas aí, pagando o que fizeram. Porque pra gente, esse plano evolucional aí, ele existe para que a gente possa evoluir de fato e sair do que a gente chama de prisão, né? A Terra, ela só é mais um mundo nesse processo. Nós estamos aqui para aprender e evoluir, para chegar ao plano em que outros irmãos já estão e continuam trabalhando lá nesses planos. Assim como tem gente que vai passar por aqui, vai fazer coisas que não devem e vai retroceder. Que eu acredito que é o caso de gente que, como Hitler, por exemplo. Deixa eu ver. Então o inferno não existe. O que acontece é que vai continuar reencarnando, Você reencarnando, vai reencarnando. o que já é um grande castigo, porque não é que esse mundo tá dos melhores, né, cara? Então existem outros mundos para reencarnar. Acredito que sim. Legal. Agora, uma outra pergunta que veio pra gente aqui. Como é que vocês enxergam? Você já assistiu a série Lucifer, Irmão no Star, lá do Lucifer? Já. Se o Lucifer viesse à Terra, seria daquele jeito? Cara, eu não sei se seria daquele jeito, porque ele é muito inocente, aquele Lúcifer, né, cara? Ele é muito. Nossa, ele chora por causa de mulher, não. Eu acho que Lúcifer ele estaria um pouco acima disso, né? Ele estaria um pouco. Não que ele fosse alguém frio, né? Mas acho que ele seria teria um pouco mais de inteligência emocional do que alguém que passa a vida inteira, a eternidade inteira lamentando porque meu pai não me dá atenção, né?
Não, É, pelo amor de Deus, né? mostra na série que ele tem um problema, né, com Deus, assim, e ele vem à Terra de birra, né? Então, ele não tem inteligência emocional, né? Na verdade, o Lúcifer da série, o tratamento dele, sei lá, terapia resolvia. Tipo, Os filhos da série sem fazer terapia. E aí, se a pessoa assistiu aqui a gente, ela fala lá, eu gostei do que o Matheus está falando, eu quero ser um luciferianista. Quais são os passos que essa pessoa tem? O que ela necessita para ser um luciferianista? tá. Assim, o luciferianismo, ele não é algo panfletista, né? Você nunca vai ver a gente num domingo, por exemplo, bater na sua porta. O senhor gostaria de ouvir a palavra do senhor Satanás, rei do inferno? Isso não vai acontecer. Mas as pessoas que gostam, né, que se identificam com isso, geralmente elas são convidadas. A gente acredita que o universo ele direciona pessoas a conhecerem pessoas. Né? Foi assim comigo, foi assim, na verdade, com todos que fazem parte da ordem, não só da minha, mas de outras ordens que mantêm contato, né? O que é muito difícil, é muito raro, vale ressaltar. Geralmente são contatos e existe aí um convite, né? Quando a gente vê que essa pessoa é apta. Então, assim, pelo menos na minha ordem, como funciona? Se existem interessados, essas pessoas vão para um grupo de pessoas que tem o status apenas de interessados. Essas pessoas recebem um material básico, raso, sobre para entender primeiro o que é, como funciona a ordem, né? Enfim, para se adequarem. E dentro desse material começam a ir alguns estudos, né? O que para o pessoal da Rosa Cruz, por exemplo, são as monografias, enfim. Começam a ir alguns estudos, porém bem rasos, porque não dá para você colocar algo muito aprofundado para quem está ali ainda conhecendo. Né? Dentro desses, a gente analisa. Essas pessoas nem sabem que estão sendo analisadas, né? Mas elas estão. E desse grupo, a gente vê quem ali, de fato, é apto a continuar os estudos e se desenvolver. Né? Não é que não sou só eu que faço essa análise, é um grupo de pessoas, né, que faz essa análise, e dentro dessas pessoas que fazem essa análise, né, a gente entra num consenso de que, cara, fulano é bom, hein? Ele realmente entendeu a proposta, ele entendeu o que é, ele é bem respeitoso, ele é um cara que não é bitolado, ele é um cara que tem boas práticas, ele é um cara que tem boa índole, é um cara que tem caráter, sabe? Tudo isso é analisado, não só como ele se desenvolve na questão dos estudos, mas a gente analisa, tipo, como que o cara vive, o que o cara faz, como que é o relacionamento dele com família, enfim, a gente analisa todo o social do cara para entender se ele é ou não, né, apto a estar com a gente. Nas ordens filosóficas, como a gente falou da maçonaria, existem graus. Vocês também têm essa parte dos Também. graus? Quantos graus tem lá? Qual que é o primeiro? Qual que é o último? Você pode Assim, falar sobre isso? bom, vamos lá. Abertos a todo mundo, né, aos que são abertos aí, a gente tem 4, 5 graus dependendo da ordem. Isso varia de ordem para ordem, tá? Sim. A mecânica funciona diferente dentro de cada ordem. Mas o último é quando você se torna cavaleiro da ordem, que é o meu caso, sou o cavaleiro da minha ordem, sou um dos cavaleiros da minha ordem. Acima de mim está o mestre da ordem. Certo. Esse chegou ao mestre. Tipo, como cavaleiro, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de abrir um sanctum, caso, por exemplo, me mudei para uma cidade, eu posso abrir um sanctum, mas eu vou estar sempre abaixo da cobertura do meu mestre. Tá? E abaixo de mim tem os que são pactuados, os que são irmãos, os que são, enfim, tem toda uma estrutura de pirâmide até chegar no mestre. E existem outros graus além disso, né, que eu acho que não só na nossa ordem, mas praticamente as maiores ordens são assim, existe meio que uma ordem dentro da ordem, né?
E aí é outra mecânica, são outros graus, mas isso é mais fechado, de fato. Existe assim uma Bíblia? Não. Bíblia do Um luciferianismo? livro sagrado para seguir, não, mas a gente estuda. A gente estuda, na verdade, como a gente é bem aberto ao paganismo, né, a religiões pagãs, então existem leituras que a gente tem que ler para entender. Por exemplo, se chega alguém da Wicca, eu tenho que entender a verdade desse cara. Tem Então, wiccanos? existem. Existe? Então, tem Wicca cristã, por que não vai ter Wicca luciferiana, né? Então, existem wiccanos com a gente também. Então, assim, se chega um cara lá, eu tenho que entender a verdade dele. Então, eu tenho que ler Gardner, pelo menos. Eu tenho que entender para poder ter um elo com esse cara, né? Pro cara que é de Kimbanda, pro cara que é de Candomblé, pro cara... Eu tenho que entender a verdade dessa galera. Então, eu tenho que estudar todas essas religiões. Às vezes, esse estudo se dá em livros, às vezes não. Boa parte desses ensinamentos é boca-ouvido. Então, a gente absorve do mestre que aprendeu com o mestre dele, que aprendeu com o mestre dele, por sua vez, ou mestres, né? Então, assim, o líder da minha ordem, o mestre da minha ordem, ele teve um mestre. O mestre dele não teve só um mestre, teve vários mestres que ele absorveu esse conhecimento. Então, não necessariamente é um mestre. Às vezes ele tem um mestre em Kimbanda que ensinou tudo a ele. Ele teve um mestre em magia natural que ensinou tudo a ele, que sabia. E por aí vai. Isso varia muito de ordem para ordem, de mestre para mestre. Entendi. Você já ouviu falar do Daniel Mastral? Ele... Ai, cara, eu tava esperando chegar nessa hora, cara. Nossa! Ele escreveu aí quase 20, acho que uns 20 anos atrás, o filho do... Taca ali pau, Marco. Não precisa deixar de falar nele. Cara, esse cara, olha. Ai, eu vou tentar manter a ordem, o decoro. Eu juro Decoro. Mas assim, cara, o Daniel Mastral, ele é um charlatão, mas não é assim um charlatão ok. Assim, ele tá num nível muito alto de charlatanismo, cara, mas é muito alto. Aquele cara fala muito, ele presta um desserviço, bicho. É um desserviço, não tem um nome mais suave, um adjetivo melhor para isso, sabe? Ele coloca. Primeiro que ele inventa, ele inventa muita coisa. Fez parte de ordens e 33º grau. Bicho, tem gente que passa uma vida para chegar no 33º grau. Ele fala que. Não, porque com 20 e poucos anos eu chego no 33º grau. Creio que chega ao 33º grau com 20 e poucos Não anos. chega, isso eu te garanto que não chega. Não dá, não, é uma vida inteira de evolução, de estudo, de boas práticas, de boa conduta. Mano, não é que o Daniel Mastral mostra ser um cara com as melhores condutas, bro. Não é. Agora, no meio evangélico, e mais uma vez, eu sei disso porque eu estive lá, isso faz muito sucesso. O que tem de pastor que bate no peito, não, porque eu era ex-bruxo, porque eu era ex-isso, ex-aquilo, ex-satanista, e não sei o quê, bebia sangue de bode. Sabe, tem muito, tem muito. O Mastral é só mais um charlatão que ganha dinheiro em cima de pessoas que, infelizmente, acreditam naquilo que ele fala, cara. Mas nada do que aquele cara fala se aproveita, bicho. Nada. Absolutamente nada do que o Mastral fala faz sentido na Nada. ordem dos feranistas. Nada. Eu acho que nem ao luciferianismo, nem ao satanismo, nem a. Cara, acho que é paganismo nenhum. Sabe? Qualquer pagão sério que vê 3 minutos da entrevista do Mastral, sabe? Entende que ele é um grande charlatão, bicho. Porque não existe verdade entre uma ordem satanista, uma ordem luciferiana. Não existe nenhuma verdade. A própria maçonaria. Eu tenho amigos que são maçons, cara. Eu não sou maçom, tá? Eu não posso falar pelos maçons. Mas eu tenho amigos maçons. E, cara, o que o Daniel Mastral fala sobre a maçonaria tá a anos-luz distante. Você deve conhecer vários maçons também. Cara, tá a anos-luz longe do que é a maçonaria. Ele só fortalece aquele estereótipo de que maçonaria é ruim, tá dominando o mundo. E os Illuminati, chapeuzinho de alumínio. Sabe? Os livros dele vendem pra essa galera. É os mano terraplanista. Mano, não dá, não dá. Você tocou no assunto interessante.
satanista e luciferianista. É a mesma coisa com nome diferente ou são coisas opostas? Não, nós não somos opostos, mas a gente também não é a mesma coisa. Existem vários tipos de satanistas também, né? Existem os ateístas, existem os teístas, existem os que acreditam que Satã ele é um arquétipo. Então, assim, tem muitas variações dentro do satanismo, né? Mas o satanista, ele é um cara que ele busca verdade e ele acredita que essa verdade está em disparidade com a Bíblia. Só que o problema é que muitas vezes esse cara ele é muito radical, vamos dizer assim, ele é muito agressivo, ele é muito enérgico, sabe? E aí ele acaba que vira um cristianismo ao contrário. Ah, o cristão usa crucifixo, eu vou usar o crucifixo de cabeça para baixo. Ah, o cristão usa roupa branca, eu vou usar roupa preta. Ah, eles parecem ser pessoas legais, eu vou parecer um maluco. Tipo, mano. Então, assim, eu entendo a verdade do satanista, acho válido, inclusive, você ir contra um sistema que meio rege a sociedade, né? A sociedade ela foi criada baseada nos moldes judaico-cristãos, isso, enfim. Porém, nós não somos enérgicos dessa forma. Nós não vemos muito sentido em agir assim. Na verdade, a gente age muito mais como a gente pratica muito mais o perfil do homem cinza, sabe? Passar despercebido. Porque, venhamos e convenhamos, é extremamente perigoso. Você não se identificar ou falar abertamente que não se identifica com a verdade da maioria. Então a gente é mais homem cinza. Eu admiro a coragem de quem é satanista, de quem sai lá pintado de preto, parecendo um cantor do Kiss, mas não é a nossa verdade. Entende? E vocês acreditam em apocalipse, fim do mundo, juízo final? Bom, mais uma vez eu vou falar por mim, tá? Sim. Eu acho que isso é muito cosmovisão, né? Podem ter outros que acreditam, eu não sei, eu não conheço todos os luciferianos do mundo, mas eu acredito que o fim ele é cíclico. Tá? O mundo ele já passou por vários fins e recomeços em seguida. Já tivemos aí vários congelamentos globais, resfriamentos globais, né? Vários aquecimentos globais ao longo da história do mundo. Né? Acho que vai chegar um momento em que a humanidade vai ruir? Sim, acredito. Mas acredito que esse seja o fim do mundo? Não, só é o fim da humanidade. Só. Tem várias ordens luciferianistas, né? Várias, e infelizmente elas não se dão tão bem. Ah, E é? cara, e isso é um ponto que eu não concordo muito, sabe? Eu acredito que o paganismo em geral, a gente já é tão poucos, cara, nós somos tão poucos. Seria tão melhor se todo mundo conversasse de boa, sabe? Mas não, é aquele lance do ego, sabe? E assim, graças aos deuses eu não vejo mais necessidade de estar certo o tempo todo, sabe? Mas existem ordens que, por exemplo, acreditam que se eu ataco e destruo uma outra ordem, eu vampirizo o poder dessa ordem. Então, tipo, vira uma guerra, bicho. É como se fosse um jogo de war. Tipo, fica um querendo acabar com o outro, sabe? Eu tenho amigos de outras ordens, né? Tipo, eu tenho amigos que são luciferianos na Itália, por exemplo. Cara, e é outra forma de enxergar o luciferianismo, né? Então, assim, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né, existe muita rivalidade. Porque, lógico, Matheus, os cristãos são gananciosos por dinheiro. Os luciferianos não são? Somos. Somos. E muitas vezes existem ordens que agem como a universal da vida. Tem muitas ordens que tem lá na frente um charlatão, igual tem nas igrejas, igual tem muito centro. Tem. Por quê? Porque é formado por gente. Então, tem gente ruim em todo lugar, tem gente que se acha esperta em todo lugar. Mas, assim, e aí muitas dessas ordens que se acham, né,
muito espertas, de gente muito esperta, não quer que o adepto converse com um coleguinha que é de outra ordem. Porque se essa ordem aqui é um pouco mais séria que essa daqui, ele vai ver que ele não precisa pagar R$ 800 para ter um anel. Entendeu? Tipo, mas aqui eles dizem que não precisa, porque, né, é conhecimento. E aí rola essas tretas. Achei interessante esse parte do anel. Como é que vocês se identificam? Eu estou na rua, por exemplo, o maçom, ele sabe quem é outro maçom pelas palavras-chave, os toques, os cumprimentos, os Rosa Cruz também tem as palavras-chave. Como é que um luciferianista encontra outro luciferiano? Opa, aquele ali é um irmão. Assim. Então, na verdade, os luciferianos eles se reconhecem na mesma ordem. Tá? Cada ordem tem a sua forma de seus adeptos se reconhecerem. Não existe um consenso. Nossa, tá passando uma moto agora. Não existe um consenso aí, né, entre todas as ordens. Eu vou saber quem é. Até porque, como eu acabei de falar, existe muita tretinha, sabe, entre o meio pagão, assim, o meio luciferiano e tal. Então, imagina, você tá na rua, então você é luciferiano também? Como que eu posso me infiltrar nessa ordem e fazer ela ruir, entendeu? Então, é até melhor, na verdade, que essa galera não se identifique. Mas dentro da minha ordem, sim, existem palavras-chave, existem toques, existem formas de saber que o outro carinha lá, ele faz parte da mesma ordem que eu. Como eu sou um cavaleiro da minha ordem, eu sei que faz parte da minha ordem, porque eu sei quem é do grupo. Quem faz parte do grupo, eu sei. Né? Eu tenho rostos, nomes, endereços de todo mundo que faz parte da ordem. Né? O meu nível me permite isso. Mas entre eles, entre quem está mais abaixo, que não conhece todo mundo, existem as formas de se identificar. Ou tipo, na Berlinda mais uma vez. Quando eu fui me preparar para essa conversa, esse bate-papo, né? Porque a gente fala que não é uma entrevista porque eu não sou repórter para entrevistar ninguém. Só professor de história, fotógrafo, outras bobagens mais. Nós vamos me matar daqui a pouco. E aí eu encontrei nos podcasts, cara, Vic Vanilla. Ah, cara, o Vic Vanilla. Assim, eu não tenho nada contra o Vic Vanilla, tá? Nada contra o Vic Vanilla, cara. Eu acho que ele só é um cara que hypou muito. Sabe, Marcos? Ele conseguiu muito hype, né? Lógico, concordo em tudo que ele fala? Não. Mas tem muita coisa que ele fala que eu concordo e assino embaixo. Mas, assim, ele é um cara que, mesmo dentro do hype, eu acho ele muito contido. Eu acho ele muito contido, sabe? Ele é um cara, assim, muito inteligente, o Vic Vanilla. Percebe isso. Tem uns excessos? Tem uns excessos, mas de resto, ele é um cara que ele sabe o peso que ele tem em representar uma galera. Porque quanto mais hype ele ganha, quanto mais quanto mais exposto ele fica, mais pessoas conhecem e mais pessoas passam a seguir ele. E pelo que eu tenho visto, ele se mostra ser um cara que ele sabe dessa responsabilidade que ele tem, né? E ele tenta fazer com que isso se mantenha de uma forma equilibrada, sabe? De uma forma comportada, vamos dizer assim. Mas é um cara que eu tomaria uma cerveja, assim, que eu chamaria para conversar e tomar uma cerveja, sabe? Eu vi que ele já várias vezes já chamou o Mastral para um debate, né? O Mastral nunca apareceu. O Mastral, ele. Ai, cara, o Mastral me dá. Cara, me dá. O Mastral é um cara que eu não chamaria pra uma cerveja, eu chamaria pra um octógono, sabe, mano? É um cara que. Nossa, bicho. Mas viu o que eu falei, cara? Qualquer ocultista, qualquer magista que seja minimamente sério, não precisa ser muito sério. Se ele for minimamente sério, se ele tiver um mínimo de integridade, um mínimo de integridade, ele não vai abraçar as ideias do Marçal, ele não vai concordar com o Marçal. Olha, com o Mastral. O Marçal, quem é Marçal, gente? Com o Mastral. Ele não vai, porque é um charlatão, sabe? Não se aproveita nada do que aquele cara fala, gente. Nada.
Ele fala que é mais um desses que fazia trabalho pra Globo, sabe? Não, pelo amor de Deus. Desses aí, os anos 90 tá cheio. Não, porque eu sou o bruxo da Xuxa. Se a Xuxa tivesse a quantidade de bruxo que o pessoal diz ser, rapaz, a bruxa hoje era pra ser a dona do mundo. Porque olha o tanto de bruxo que apareceu nos anos 90, dizendo que era bruxo da Xuxa. Agora vamos sair um pouco desses dois. Aí vamos ver aqui. Vocês lidam com. O luciferianismo lida com o lado oculto. Sim. E vocês fazem. Por exemplo, deixa eu ver a pergunta aqui. A gente tem os espíritas, que fazem aquela mesa branca, conversam com os mortos. Tem isso também no luciferianismo? Tem, né? Os luciferianistas, nós temos os nossos oráculos também, né? Eu particularmente uso runas, né? Meu oráculo são runas. Existem aqueles que são tarólogos. Existem oráculos que são médiums, na verdade. E dentro dos médiums existem os que incorporam entidades. Existem os que, como eu falei, a gente tem pessoas de várias religiões. Sim. Então tem um cara de Quimbanda que ele incorpora um Exu de Quimbanda dentro do luciferianismo. Então tem gente que é, por exemplo, candomblé. Vai incorporar lá, ela tem uma pomba gira dela que ela vai incorporar, sei lá, a Umbanda, enfim. Ela incorpora uma pomba gira dentro do luciferianismo. Então, tem os nossos oraculistas, né? Tem os médiums, assim como tem os médiums que, por exemplo, que conseguem incorporar entidades maiores, como os daimons, por exemplo, né? Mas isso são casos assim, muito raros, assim, não é todo mundo que consegue. Porque quando a gente fala de um daimon, de uma fagulha de um daimon, é muita energia, é algo muito grande. Então não é todo mundo que tem preparo, de fato, para ter esse tipo de contato. Mas sim, a gente tem sim. Você falou do daimon, né? Eu já ouvi também isso. Eu ouvi de um quibandeiro, que ele também estuda a magia do caos. Bom, magia do caos é muito bom, cara, recomendo. Você estuda também a magia do caos? Que a gente está para receber, vai fazer uma entrevista com ele aí sobre magia do caos. Boa. Top sim. E ela faz parte do luciferianismo, a magia do caos, que você falou de daimons, né? Não, a magia do caos, ela entra como um caminho mágico, né? Um caminho mágico. E assim, eu estudo, não é que todo luciferiano estuda magia do caos. Eu estudo magia do caos. Assim como magia natural, assim como diversos caminhos mágicos, né? Mas é o que eu falo, eu sempre gostei de estudar isso, né? Então, a magia do caos, ela se dá muito mais como um caminho mágico, né? Uma ferramenta mágica. Ela não é também uma religião, ela é uma ferramenta mágica. E os daimons, na magia do caos, ela lida com daimons, mas existem coisas que, por exemplo, eu particularmente não sigo. Existem hoje magistas do caos, caoístas, como a gente chama, que misturam um egrégora de uma forma que eu particularmente acho perigoso. Então, assim, tem coisas que eu não lido. Cabala. Cabala é uma ferramenta judaica. Eu, particularmente, não lido com cabala. Não lido. Goetia. Goetia, cara, também é judaico. Goetia, segundo os historiadores lá e estudiosos da religião, dizem que era o que o Salomão usava. E a Goetia, pra você ter ideia, ela funciona assim. Eu selo um daimon dentro de um sigilo, eu selo esse cara e obrigo ele a fazer algo que eu quero que ele faça. Bicho, um daimon, ele tem milhares de anos e um poder, tipo, absurdo. Eu tenho que ter o ego muito inflado para achar que eu, humano, de carne e osso, com 30 anos, vou conseguir aprisionar esse cara, obrigar ele a fazer alguma coisa que eu quero, não necessariamente o que ele quer, e ele vai fazer só porque sim. Na primeira oportunidade ele não vai acabar com a minha vida, não. Bicho, se eu sou o Daimon, irmão, beleza. Vamos dizer que você conseguiu me prender. Vou fazer o que você quer. Mas, irmão, na primeira oportunidade eu vou ferrar a tua vida.
Eu vou querer dar esse tratamento pro Daimon. Nem a pau, irmão. Então você acha que a Goetia, ela é uma... O que? Existe, não funciona? Não, eu acredito que existe. Ah, Eu acredito que é uma ferramenta que existe, que tem pessoas que usam, mas eu acho muito perigoso. Acho muito perigoso. Cara, vamos falar de Eliphas Levi. vamos lá. Mexer com Goethe. Qual foi o final de Eliphas Levi? O No, fim no, da vida. no fim, não vi. O fim da vida de Eliphas Levi foi doido vendendo laranja no meio da rua. Não só ele, muitos magistas, até os dias de hoje, que mexem com Goethe, até o final da sua vida doido. E mais uma vez, você acha que você vai mexer com uma entidade extremamente poderosa, um Daimon, que tem um poder absurdo, você vai obrigar ele a fazer alguma coisa e ele não vai te ferrar na primeira oportunidade? Vai. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes aqui que estão assistindo o que é um Daimon? Então... Um Daimon, vamos lá. Um Daimon ou um demônio, vamos dizer assim, né? Eu acho que hoje eles são mais conhecidos por demônios, né? São forças extremamente fortes e milenares, que estão aí desde o começo das eras, tá? Os Daimons, eles já foram cultuados ao longo da humanidade por diversos nomes, né? Muitos foram chamados de deuses, muitos foram cultuados como os deuses, né? Então, assim, são seres extremamente poderosos. Esse culto, quando alguém é cultuado, tá, gente? O culto, ele não é nada além, pelo menos no nosso entendimento, tá? Mais uma vez, talvez não seja verdade para todo mundo, tá? Mas no nosso entendimento, quando você cultua algo, você tá... É a sua energia que você está emanando para aquele ser. Então, se você vai na igreja, a sua energia está sendo emanada para aquela egrégora, para aquele ser, né? Então, adoradores de Baal, por exemplo, que é um daimon, que era adorado como um deus. Eles emanavam energia para Baal durante eras. E assim, Matheus, mas eles tinham muito poder? Cara, você pega esses caras, ajudaram a construir civilizações inteiras. Os relatos daqueles povos era que, por exemplo, os fenícios tiveram a escrita cuneiforme. Segundo eles, quem ensinou foi o deus deles lá, os fenícios, né? Que tinham lá, tinha Enki. Foi Enki. Então, construíram civilizações inteiras. Será que eles são poderosos? Acho que sim, né? Acho que sim. Então, daimons são seres extremamente poderosos, de uma grandeza absurda, né? Que mal cabe dentro da nossa compreensão, né? E é outro ponto também que eu aprendi. Eu não preciso saber de tudo, Marcos. Cara, isso também te tira uma mochila das costas. Imagina compreender quando você pergunta para um cristão qual o tamanho de Deus. Esse cara ele vai entrar em parafuso, ele vai tentar entender a dimensão do que para ele é Deus. Se você pergunta para mim hoje, tipo, qual é a dimensão do Criador, que o pessoal entende como Deus cristão, né? Do Criador, eu vou dizer, cara, eu não sei. Eu não sei. E tudo bem. Os Daimons, eles são muito fortes, eles são muito grandes, eles têm muito poder, eles estão aí desde o começo dos tempos. E, cara, e qual é o limite do poder deles? Eu não sei, bicho. Como eu falei, eles criaram civilizações inteiras, evoluíram civilizações inteiras. Eu não sei qual é o limite do poder dessa galera. Mas o que eu posso dizer é que eu não arriscaria prender esses caras num sigilo de bronze e querer obrigar eles a fazer um negócio que eles não querem. Você me falou aqui, acho que começo da entrevista, da nossa conversa, que Lúcifer foi injustiçado na Bíblia cristã. Ah, sim. Então, na visão do luciferianista, o que realmente aconteceu? Cara, os gregos, eles falam sobre um herói que ele pegou o raio de Zeus e entregou para a humanidade, né? Que na verdade é uma alusão ao conhecimento, entregou para a humanidade. Na Bíblia não foi diferente. Foi Lúcifer. Ele talvez tenha sido mal interpretado. E se o Lúcifer bíblico só foi um cara que cumpriu as ordens de Jeová, que disse
aos anjos, porque o Lúcifer bíblico, ele era um querubim, ele fazia parte ali do corpo angelical, né? Deus, quando criou a humanidade, disse para eles servirem a humanidade. Eles estavam ali, eles tinham que amar a humanidade. E se ele só cumpriu essas ordens e viu que era bom que a humanidade soubesse o que era bom e o que era ruim? E por conta disso ele foi punido. Então, assim, a minha ideia sobre Lúcifer é só um cara que ele usaram aí uma ferramenta, um marketing muito bom contra ele. Mas ele não fez algo ruim. Essa chamada vai encerrar. Nós vamos mandar um outro link para você. A gente volta nessa pergunta. Beleza, Marcão? Beleza? Dá 2 minutinhos aqui. Show. Só. Pronto. Vamos continuar aqui. Onde é que a gente parou? Ah, sim. Agora. Tá ok, Rogério? Ok, vamos continuar. Então, Lúcifer foi ou não foi expulso do céu? Acredito que sim. Ele foi, porém pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Ele foi por fazer o certo. Imagina, vamos se colocar no lugar desse cara. Imagina que você trabalha numa empresa, Marcão. Você trabalha numa empresa e você está numa posição alta dessa empresa e você está vendo que o seu chefe, ele está abusando do poder dele em cima de quem está abaixo, né, em quem está lá na base da empresa, né, dos colaboradores que estão lá abaixo da empresa. Você, como alguém que é reto aí no seu caráter, em algum momento você vai querer fazer alguma coisa. Você pode até não fazer. Isso aí é outra questão. Mas em algum momento você vai pensar, pelo menos, mano, essa galera devia se revoltar contra esse maluco. O que eu vejo que aconteceu na Bíblia foi justamente foi algo assim, a diferença é que ele teve coragem, né? Tipo, o cara era Deus e sabia do que era bom e o que era ruim. Ele criou dois seres sem inteligência, aliás, com inteligência, mas sem conhecimento, e queria que eles se mantessem assim, tipo, alheios à verdade. Porque era como se fosse uma televisão para ele. Vamos ver o que eles vão fazer. Será que eles vão comer banana hoje? Não. Ah, não, comeram jaca. Era isso, era entretenimento. E Lúcifer foi lá, se transmutou em serpente, segundo a Bíblia, ofereceu para eles o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, eles comeram desse fruto, entenderam que era o bem e o mal, e depois, tanto que depois disso fala que eles tiveram vergonha de ficar pelado e tal, ou seja, automaticamente eles tiveram um senso de moralidade. Isso é ruim? E, cara, não é. Não é. Tipo, Lúcifer teve mais ou menos, ele foi punido por ser um professor. Passar conhecimento. Então, na visão luciferanista, Lúcifer foi punido por trazer a verdade. Sim. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar de outro ser aqui. Anthony LaVey. O que tem do Anthony LaVey de verdade, de mentira, de marketing? Um cara bom em marketing, mano. Ele era um cara bom. Assim. Conhecido assim por orgias apoteóticas. O LaVey, ele era tipo um Vic Vanilla, só que sem a mesma responsabilidade, vamos dizer. Mais assim. Louco. Porra, muito mais. Muito mais. Assim, ele queria expandir, né? Ele queria que todos soubessem quem ele era. E as ferramentas que ele usou foi tipo, vão me conhecer pelo menos pelos escândalos, né? Então, tipo, orgia era o de menos. Orgia era o que era suave. Boa parte do que ele fazia não tinha, de fato, cunho mágico. Mas, assim, eu posso dizer que ele foi um cara que não foi importante para o ocultismo? Não. Ele foi extremamente importante para o ocultismo. Muitas pessoas conheceram o ocultismo graças a Antoine LaVey. Eu concordo com todas as práticas do LaVey? Não. E tudo bem. Ah, Matheus, mas eu concordo. Ok. É seu direito concordar.
Mas eu me reservo o direito de não concordar com todas as práticas do LaVey. Entendeu? Assim, foi um cara extremamente importante para o ocultismo, cara. Reconheço a importância dele, reconheço a grandeza dele dentro do ocultismo. Mas as práticas do LaVey, a moral do LaVey, né, é contestável. E aí eu me reservo a isso, a contestar talvez aí a moral do LaVey. E aí vão ter alguns pagãos que vão dizer, mas aí essa moralidade é herança do cristianismo. Cara, desculpa, eu sou moralmente correto, dentro, lógico, dos meus limites, né? Eu não sou politicamente correto, mas tenho os meus limites morais. E essa Church of Satan of America, ela é satanista, luciferianista? Eu não tenho contato dentro da Satan Church, cara, mas eu conheço um cara que disse ele que tem contato, é o mais próximo que eu chego disso. É o mais próximo. Inclusive aquela pessoa que a gente já tocou duas vezes, segundo ele, foi eles que entraram em contato. É isso, sim. Mas até onde eu vi, eles fazem parte de um segmento ateísta dentro do satanismo. Porque o satanismo ele tem uma linha que ele é ateísta. Ele não acredita em Satã como uma deidade ou como uma entidade. Não. Eles acreditam que ele é um arquétipo, né? Tipo, um exemplo moral a ser seguido. Né? Então, assim, pelo pouco que eu conheci sobre a Satan Church, ela é algo em torno disso. Ela é ateísta e elas veem Satã, ou Satanás, como um modelo a ser seguido, e não como, de fato, uma entidade, uma deidade, ou algo do tipo a ser cultuado. Né? Eles têm muito daquelas edumentárias, aquelas roupas, os símbolos e tal, muito mais para chamar atenção. Existe uma linha do satanismo que, na verdade, eles se colocam como satanistas muito mais para causar um choque social. Muito mais pessoal, satanista, só que, na real, eles acreditam que Satanás ele é um arquétipo. E os bruxos? As pessoas que se dizem bruxos. Paulo Coelho. Cara, você tá querendo... Vamos lá. Eu vou explicar um pouco a diferença sobre bruxos, feiticeiros e magos, e aí onde entra o Paulo. Sim, é importante. Vamos lá. Não é a mesma coisa, né? Existem bruxos, existem magos, existem feiticeiros, né? Bruxos, como diz ser Paulo Coelho. Bruxo, ele é aquele cara que ele pratica a magia e geralmente o poder desse cara emana de uma força externa, seja um ser ou o ambiente. Então é muito comum você ver praticantes de bruxaria em cachoeiras, florestas, cemitério. Ele absorve aquele poder, ou são magistas que cultuam, estão muito ligadas a uma deidade ou a uma entidade, e eles canalizam esse poder dessa entidade ou dessa deidade. Bruxos. Magos. Magos, geralmente, eles estão muito mais ligados a estudos. É aquele cara que, para manipular a energia, porque magia é isso, é manipulação de energia para alterar o meio. É basicamente isso. Para conseguir esse poder, esse cara ele estuda muito para saber horários, o horário certo de fazer tal prática com tais elementos, e tem que estar na direção X, e tem que, enfim, esse cara ele liga esses elementos para conseguir canalizar uma energia para poder fazer a alteração do meio. Esse cara é o mago. Feiticeiro. O feiticeiro ele vai fazer essa alteração de energia para manipular o meio, o controle dessa energia para manipular o meio, só que ele vai usar a força vital dele. Ele vai usar, geralmente são pessoas que se esgotam muito rápido, né? E geralmente são pessoas também que não têm uma vida muito longa, né? Então, assim, feiticeiros, eles não usam forças além dele mesmo. A única forma desses feiticeiros terem aí uma vida mais longa, né, e terem mais energia no seu dia a dia, são aprenderem a vampirizar outras pessoas. E aí a gente entra naquela parte lá que eu falei sobre cultuar. Cultuar é quando você
quando você cultua alguém, um ser, uma entidade ou uma pessoa, é a sua energia que você está ali canalizando, está entregando para aquela pessoa. Então, você vai ver dentro de igrejas, dentro de centros, dentro de lugares assim, que cultuam geralmente uma pessoa, um homem, uma pessoa, muito provavelmente esse cara é um feiticeiro. Vender a alma ao diabo, isso existe, é coisa do cinema. Eu não sei que comércio é esse paralelo que se criou de alma, onde que tá vendendo esse negócio, e assim, e mais uma vez aquele lance do ego, sabe, Marcos? A cultura ela gira muito em torno do ego, muito do que se fala sobre a magia. Imagina o que é que. Vamos imaginar que o diabo ele compre alma. Ele vai fazer o que com essa alma? Ele vai comer, ele vai vestir. O que? Para que serve uma alma humana? Porque até então, o que se entende, o que eu vejo da alma humana é algo corrupto, podre, ruim. O que ele vai fazer com essa alma humana? Ele tem uma coleção lá, é que nem action figure de Star Wars. Tem lógica. Segundo os filmes de terror, né, diz que ele está aumentando o exército dele para a batalha do juízo final. Né? Talvez isso faça sentido para quem acredita no apocalipse, né? Mas se a pessoa já for ruim, ela já não vai automático? Não precisa então não comprar? É isso. Então, assim, se você pensa em vender a sua alma para fazer parte de um exército do mal, isso mostra que você não é uma pessoa muito boa. Por consequência, você já está nesse exército. Então, vender a alma em troca de dinheiro, em troca de poder, de sucesso, isso não existe. Não. Quem dera fosse verdade. Eu já tinha arrumado umas 3 para revender. Eu já tinha aberto uma concessionária de alma. Estava revendendo. Concessionária de alma. Possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Esse assunto é legal. Que a gente vê muito no canal aí da televisão, aí, da TV aberta. Cara, a minha luz não tá muito boa. Deixa eu só acender aqui minha luz. Okay. Um momentinho. Bom, não sei se melhorou muito, mas eu acho que pelo menos mais claro, né? Bom, vamos lá. Possessão demoníaca. Primeiro a gente tem que entender que existem pessoas que têm problemas mentais, existem pessoas que são excelentes atores, e nos casos de verdadeiras possessões, sim, e aí já respondendo, existe. No caso de verdadeiras possessões, existem daimons, existem entidades, aliás, daimons não, perdão, existem entidades, existem espíritos que lidam diretamente com a igreja. Tá? Dentro da minha ordem, por exemplo, existe possessão demoníaca? Existe. O demônio, os demônios, os daimons, ou seres que incorporam, na verdade, a gente chama de possessão, a gente chama de corporação. Eles vêm para quebrar tudo, para subir na parede? Não. Eles vêm para ensinar. Assim como no espiritismo, assim como na Umbanda, os espíritos vêm para ensinar. É assim que funciona na minha ordem. Matheus, e o que é que acontece na igreja? Dentro da igreja tem um cara que está enchendo os bolsos de dinheiro porque tem pessoas que estão assistindo ali aquele show. Então, tem pessoas que estão ali porque tem um psicológico, às vezes, mais abalado, né? Não tem um psicológico tão forte, e acaba que entra em um surto coletivo e acredita que, enfim, começa a agir como em um surto coletivo. Existem pessoas que são pagas para fazer aquela encenação de que estão, enfim, com algo manifestando dentro de si. E existem pessoas que são mais abertas, né, ao espiritual. E essas pessoas acabam incorporando seres que têm um contratinho, vamos dizer assim, um contratinho, né, que servem, na verdade, aquela igreja. Se espantem ou não, existem pastores que são... Aliás, pastores não, existem líderes, gente. Falei pastores aí, dá a ideia que eu tô falando especificamente dos evangélicos, né? Sim. Mas existem líderes
né, espirituais aí, líderes enfim, de cultos, que são magistas. Esses líderes, eles fazem contratos com entidades. Isso é a coisa mais normal do mundo. É o mesmo, isso para esses fins, né? Esse contrato se dá em praticamente todas as religiões que lidam com o paranormal. Por exemplo, quando um cara quer fazer mal a outra pessoa, um magista, ele vai fazer uma demanda. Vamos dizer que é um cara, um quimbandeiro. Ele vai fazer uma demanda porque, sei lá, ele vai acabar com a vida de outro cara. Ele vai mandar uma entidade ir lá e acabar com a vida do cara. O cara vai se viciar em droga, vai beber, acabar com a vida do maluco. E o espírito vai fazer isso por quê? Só porque ele é bonito? Não. Ele vai receber alguma coisa em troca. Seja energia, seja o que for. Ele vai receber alguma coisa em troca. Dentro das igrejas, a mesma coisa. O cara que está lá, que faz isso acontecer, ele é um magista. As entidades que fazem tudo aquilo, quando são entidades, elas estão ali porque elas vão receber alguma coisa em troca. E aí ele faz todo aquele teatro, não sei o quê, em nome de Jesus, e sai. Não... E aí, de fato, a entidade, tô trabalhando com um cara, ele é meu parceiro, isso aí é minha deixa, vou sair. Pô, foi embora. Aí a pessoa, nossa, que alívio. Realmente, claro que dá um alívio. Pô, imagina enfiar um extintor na sua garganta e tira. Vai ser um alívio. De fato. Vai ser um alívio. Então, as pessoas se sentem bem quando tira o diabo do corpo, o espírito do corpo. É claro, você não tem controle sobre o seu corpo e do nada alguém, tira, você vai se sentir muito bem. De fato, agora eu estou controlando o meu corpo de novo. É muito bom. Mas quando se dá de fato para algo espiritual, muito provavelmente é algo que está sendo direcionado pelo próprio magista, que é o líder do culto. Entendi. Porque eu sempre fiquei nessa dúvida. Por que um demônio que é tão antigo quanto o seu próprio universo, ele vai resolver incorporar e destruir a vida da dona Clotilde, dona de casa, que mora lá no Ricocó do fim do mundo? Por que ele não vai logo no presidente dos Estados Unidos e da Rússia e começa uma guerra nuclear? Você vê que é uma galera que não tem amizade, né? Eu acho que o diabo da igreja ele não tem muitos amigos. Porque se eu sou amigo desse cara, se eu sou amigo desse cara, na real, eu diz, Mateus, quero destruir o mundo. Cara, tem Vladimir Putin, tem Kim Jong-un. Porra, o Bush nem é mais presidente, mas se tu entra no Bush, tu faz um estrago. Tem o Biden, tem uma galera aí. Ah, não. Acho que eu vou entrar no Antônio, que ele é pintor lá em Pindamonhangaba. Se eu sou amigo desse cara, eu vou dizer que não é alguém que vai ter um grande impacto no mundo, né? Não é. Esse é um bicho que não tem. É um ser que não tem muitos amigos, né? Voltando para pouco, o anticristo. Qual é a visão de vocês do anticristo? A gente entende o que é o anticristo na visão cristã, que é aquele espírito que vai vir, reinar, né? Mas a gente tem uma visão um pouco diferente. Na verdade, a gente entende que o anticristo, o espírito anticristo, na verdade, é o que nós somos. E, Mateus, nossa, você é um anticristo? Sim. E aí é um dos pontos que eu discordo do Vic Vanilha. Ele diz que ele é um dos poucos anticristos e que como se fosse uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta. Eu acredito que o espírito do anticristo, cara, ele está em todos os que conseguem, de alguma forma, se desligar do sistema. E não porque é Cristo. Cristo, na verdade, era um cara da hora. Eu admiro quem era Cristo. O problema está no fã-clube que se criou depois. Mas Cristo era um cara da hora. E se entende por anticristo quem vai contra o sistema religioso, o sistema que se criou, que na verdade não é só mais religioso, né? Hoje está infiltrado, é quem comanda a política, tá tudo aí, enfim. Nas escolas, você tem escolas que quando se tem uma aula de religião na escola, não é uma aula de religião, é uma aula de cristianismo. Sim. Porque se fosse aula de religião, então, beleza, então meu filho vai estudar o luciferianismo, por favor. Mas não é. Você não tem essa opção. Aula de religião? Bacana. Para o meu filho, budismo. Não dá. Eu sou
Eu lembro do meu tempo do primário, né, dos primeiros anos iniciais do colégio, que eu tinha a educação religiosa, que uma freira com um violão e cantava aí na sala de aula. Coisa horrorosa. Mas eu tenho que lembrar também que eu peguei, era a época da intervenção militar, né? Então, Não, assim, a minha primeira série, cara, eu fiz de uma escola de freiras e padres, inclusive. Assim, era um convento também, era uma escola e um convento. Todos os dias, 6:30 da manhã, tinha uma missa antes da aula. Todo dia, bicho. Você sabe o que é ser uma missa todo dia? Eu já sabia as coreografias tudo no final do ano. Porque é coreografia, né? A missa é tipo um crossfit, né? Tipo, o padre fala um negócio lá, você levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ajoelha e, tipo, mano, você sai dali suando, né? E eu já tava sabendo todas as coreografias, porque uma missa todo dia, mano, não é todo cara religioso que vai uma missa por dia. Geralmente vai nos domingos, né? A gente uma missa todo dia. Todos os dias. É isso aí, gente. Você tem alguma consideração final para falar para os nossa audiência aqui, que nós estamos passando de 1.000 inscritos ontem, a gente está muito feliz com isso. Parabéns. Chegamos a mais de 40 mil visualizações essa semana. Boa, cara, eu espero aí, eu desejo todo o sucesso do mundo, espero que vocês... Obrigado. Acho um grande serviço, na verdade, cara, poder trazer pessoas que seguem visões de mundo diferentes, visões de espiritualidade diferentes. Acho que é um grande serviço você deixar que essas pessoas se expressem, porque isso faz com que o preconceito acabe diminuindo, porque se eu entendo a verdade do coleguinha, eu vejo que ele não é de todo mal, né? Eu vejo que ele não é bem aquilo que pintam. E aí eu posso, pelo menos, respeitar. Isso quer dizer que eu vá seguir a verdade do coleguinha? Não. Mas eu consigo respeitar. Pô, luciferiano, nossa, ele não sacrifica 3 virgens toda sexta-feira 13? Eu acho, nos dias de hoje, meio difícil você conseguir 3 virgens, não é mais? Então, acho que foi por isso que acabou também esse negócio. Também, né? Então tava... Mas a gente tem a intenção de falar, de estar procurando alguém do espiritismo falar com a gente está procurando alguém também que seja do candomblé, a gente está procurando alguém que seja evangélico, a gente quer falar com um católico mesmo. Caso você queira, né? Eu conheço muitos magistas de diferentes linhas também. Eu vou adorar. Eu tenho um amigo que até produz, ele trabalha, na verdade, por trás das câmeras, né, em podcasts, e ele é de candomblé, ele já foi wicano, ele já foi... quando eu conheci ele, ele era wicano, né? Só que a formação dele, desde a infância, era do candomblé, e agora ele voltou pro candomblé. Então, assim, eu conheço vários magistas aí, vários... Então, vamos conversar essa parte.